Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem com todos? Espero que esteja tudo bem. Mais uma semana se passou, estamos hoje pela manhã no início de uma nova semana e quero trazer uma palavra para ser fonte de bênção, fonte de paz, fonte de misericórdia, mas também uma fonte de exaltação para a sua vida, do que nós, como corpo de Cristo, temos como missão neste mundo, o que devemos fazer para o reino de Deus neste mundo. Então quero compartilhar com vocês nesta manhã uma palavra que está registrada lá no profeta Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim então a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano do 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é fonte de justiça, ela é fonte de graça, ela é fonte de comunhão. Ela é a fonte do teu chamado para as nossas vidas. Que nesta manhã ela venha nos edificar na tua verdade, para que, Senhor, venhamos de fato reconhecer qual é o nosso chamado como igreja do Senhor neste mundo. Alcança os nossos corações, fala aos ouvidos da nossa alma o que eu te peço e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, todas as vezes quando eu vejo esta palavra, todas as vezes em que eu leio este texto, eu fico aqui pensando nesse chamado de Jeremias e também pensando em algo muito comum no nosso país, que é aquilo que se chama de alistamento militar. Os jovens sempre vivem, quando estão para completar ou quando completam seus 18 anos de vida, eles vivem essa expectativa de procurar uma junta militar mais próxima e ali fazer a sua inscrição, ali se alistar nas Forças Armadas para servir ao seu país. Evidentemente, alguns vão extremamente empolgados para esse serviço, mas outros nem tanto, como foi, por exemplo, o meu caso há muitos anos atrás. Eu acabei por viver a experiência de sobrar e não servir, não trabalhei no serviço militar efetivo. Mas muitos esperam esta oportunidade, muitos esperam com expectativa esse momento de completar os seus 18 anos e então ingressar em uma das Forças Armadas. Jeremias, ele não teve esta opção, como foi a minha, por exemplo, no meu tempo, de sobrar, de não servir, de não passar esse período, esse curto período, servindo ao meu país como um soldado, como um cabo, ou até alguns chegam com sorte até sargento. Mas
Jeremias não teve essa opção. Muito jovem ainda, muito novo, ele recebeu na sua vida esse chamado de Deus, e Deus não deu a ele a opção de ser dispensado. Deus não deu a ele a opção de resistir ou de rejeitar, ou a opção de não ir onde Deus iria mandá-lo ir. O chamado de Deus para Jeremias, portanto, não possuía esta opção, não possuía esta escolha. Ele havia sido escolhido por Deus, mesmo antes de estar sendo formado no ventre da sua mãe, como diz aqui no texto. Antes do mundo ser fundado, Deus já havia escolhido Jeremias para ser o seu profeta em Judá, em Jerusalém. Jeremias tem uma história sacerdotal. A sua família era uma família de sacerdotes. Ele inclusive morava numa cidade, Anatote, era uma cidade onde sacerdotes moravam, sacerdotes da tribo de Benjamim. Então ele vem de uma linhagem de sacerdotes, e Jeremias, ele era também um sacerdote, mas Deus agora vai transformar o ministério de sacerdotal de Jeremias num ministério agora da palavra, num ministério agora profético, num ministério agora de pregação da sua palavra. Então ele estava agora sendo chamado para esse serviço profético. Seria ele então agora o responsável nos próximos 40 anos, evidentemente junto com alguns outros profetas que existiam em Israel e também em Judá. Ele seria agora o responsável por proclamar os oráculos de Deus para todo o povo. Passaria por momentos terríveis, pois ele seria rejeitado pela sua própria família, ele seria rejeitado por aquele corpo de sacerdotes que serviam com ele, ele viria a ser rejeitado pelo seu próprio povo. O povo que rejeitava a Deus, evidentemente, seria o povo que também rejeitaria o profeta. Jeremias, então, ele é chamado, e dentro desse pequeno texto, meus irmãos, de apenas 10 versículos, nós podemos observar aqui 3 situações a respeito do chamado de Jeremias. A primeira situação é o seu chamado. Como se deu o seu chamado? Observando, portanto, os versículos 4 a 8 e fazendo aqui uma releitura, eles dizem assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E o versículo 8 completa: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus, meus irmãos, da sua onisciência eterna, Deus já havia escolhido Jeremias antes mesmo dele começar a ser formado no ventre da sua mãe. A escolha do Senhor, nós devemos observar isso aqui, ela tem, meus irmãos, características de eternidade. A escolha do Senhor, ela é atemporal, ela não depende de tempos, de épocas. Deus escolheu Jeremias antes que o mundo fosse fundado, ou seja, não tinha tempo. Não existia outono, primavera, verão, inverno, não tinha estações do ano, não tinha contagem de ano, não existia nem a terra ainda, quando Deus, na sua onisciência, Deus escolheu Jeremias para lhe servir. A escolha do Senhor, meus irmãos, não tem limites. E percebam que tudo isso se encaixa perfeitamente na escolha que Deus fez em relação a Jeremias. Antes que ele estivesse no ventre da sua mãe, antes que ele estivesse ali sendo formado, forjado no ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido Jeremias, porque a escolha do Senhor, meus irmãos, ela é uma escolha com características de eternidade, ela é uma escolha com características atemporais, e ela é uma escolha com características ilimitadas. Nos planos eternos de Deus, na planta do reino de Deus, na futura proclamação da sua palavra, Jeremias já era chamamos de vetor, ele já era um escolhido para proclamar o reino, para executar
todo o projeto do reino de Deus neste período, neste tempo em que ele viveu. Ele já era, portanto, meus irmãos, aquele que Deus iria levantar num período de tempo, no caso de Jeremias, por 40 anos de profecia, num período de tempo para proclamar os oráculos de Deus diante do seu povo, diante da sua nação. E tudo isso de forma maravilhosa, já proposta pelo Senhor antes que os montes nascessem, se formassem, antes que tudo viesse à luz. Deus já havia, na sua onisciência, escolhido Jeremias para proclamar os seus oráculos. Deus, meus irmãos, ele já estabeleceu o seu chamado. Deus já estabeleceu a arquitetura dos seus planos para todos nós. Deus, antes de eu estar sendo formado no ventre da minha mãe, ele já havia colocado os seus olhos sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, antes que toda a sua igreja viesse a estar sendo formada no ventre, cada um da sua mãe. Deus já havia nos escolhido para a eternidade. Deus já havia nos escolhido de forma temporal. Deus já havia nos escolhido de forma ilimitada. Deus já havia, meus irmãos, nos escolhido para sermos atalaias do seu reino, para sermos aqueles que iriam executar os seus planos, a arquitetura do seu reino na humanidade. Nós fomos escolhidos, a igreja foi escolhida, foi chamada para ser a luz de Deus para as nações. Foi chamada desde antes do mundo ser fundado para ser a voz, para ser o oráculo de Deus na terra. Nós, assim como Jeremias, temos esse chamado tremendo e irresistível em nossas mãos. Continuando, Jeremias, portanto, ele não foi um caso à parte. Jeremias, ele é uma regra de Deus para o seu chamado, porque quando Deus escolhe, ele separa e conduz para algo, para um propósito maior do que pensa os nossos pensamentos ou o que sonha o nosso coração. Deus, o chamado de Deus para Isaías, para Jeremias, para Ezequiel, para Daniel, para todos os profetas, assim como o seu chamado para Moisés, para Abraão, para José, para Jacó, é o seu chamado para a sua igreja, meus irmãos, pois Deus nos chamou para andarmos em santidade diante dele, proclamando a sua palavra. Nós somos anunciadores do reino, nós somos proclamadores, nós somos aqueles que interpretam a arquitetura, aqueles que interpretam a planta do reino de Deus para este mundo. Então nós, a sua igreja, nós somos partes desta regra de Deus no seu chamado. Todos, meus irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo foram escolhidos para participarem do seu plano eterno. Nós não estamos participando de um plano terreno. Jeremias, embora viesse a proclamar, ser um proclamador da palavra de Deus em Judá, para o povo de Deus em Jerusalém, Jeremias, ele fazia parte de um plano eterno de Deus. Ele era um homem escolhido para fazer parte de um plano forjado por Deus para a eternidade. Então, o nosso proclamar da palavra do Senhor neste mundo não se resume só a uma obra para este mundo, meus irmãos, mas é uma obra também para um plano eterno de Deus. Pois através da proclamação da sua palavra, pessoas se convertem, o Espírito toca e a cada dia mais a sua igreja recebe novos convertidos, recebe novos regenerados para uma vida eterna com Deus. Isso para nós é uma honra, é um motivo, meus irmãos, de alegria, de regozijo, Deus ter colocado em nossas mãos a missão de proclamar a sua palavra, a missão de ensinar os seus oráculos, a missão, meus irmãos, de pela obra e graça do seu Espírito proclamarmos as maravilhas de Deus. Pensem bem, meus irmãos, antes que o mundo fosse fundado por Deus, antes que todas as coisas fossem inauguradas por Deus, Deus já pensava e planejava tudo para nós. Deus já pensava
e planejava o que Ele ia querer de cada um de nós, o que Ele iria querer da sua igreja. Enquanto Ele formava a natureza, enquanto Ele posicionava cada estrela no seu devido lugar, enquanto Ele firmava o sol, firmava a lua, enquanto Ele separava a terra do mar, Ele também pensava em cada um de nós. Ele já tinha estabelecido um plano de vida para cada um de nós. Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha! Deus escolheu Jeremias antes dele estar ainda no ventre da sua mãe, e quando ele surgiu no ventre da sua mãe, Deus foi formando ele, Deus foi conduzindo ele no ventre materno, de tal forma, meus irmãos, de que ainda aquela substância informe, como vai dizer o salmista Davi, lá no Salmo 139, Deus já havia constituído, Deus já havia indicado, Deus já havia escolhido, Deus já havia proclamado que Jeremias seria um que falaria em seu nome para todas as nações. Antes que toda a sua igreja fosse formada, antes que toda a sua igreja fosse forjada, cada um no ventre da sua própria mãe, Deus já tinha um plano de comunhão, de intimidade, de união e de proclamação da sua palavra para todos nós, para a sua igreja. O segundo ponto que podemos ver aqui nesta palavra, meus irmãos, está registrado ainda dentro destes versículos 6 a 8, quando Jeremias, então, ele teme este chamado. Por causa da sua pouca experiência, por causa da sua pouca idade, Jeremias, então, teme esta responsabilidade tão grande de ser aquele que viria proclamar a palavra de Deus para o seu reino e no povo daquele tempo. Jeremias, tal como Moisés, tentou recuar do seu chamado, tentou dar um passo atrás do seu chamado. E quantos, meus irmãos, de nós já tentamos dar esse passo atrás? Ele olhou para a sua incapacidade, ele olhou para a sua pouca idade, ele olhou para a sua inexperiência. Jeremias aqui, meus irmãos, ele olha para a sua humanidade, ele olha para o seu coração, ele olha para a sua incapacidade, talvez intelectual, ele olha talvez para a sua pouca inteligência, ele olha para várias circunstâncias que ele conhecia de si próprio e ele se sente incapaz, ele se sente limitado, ele se sente completamente incapaz de realizar esta obra de Deus. Mas o que Jeremias não sabia, meus irmãos, é que o vaso, ele é na verdade preenchido por Deus. Deus é que enche o vaso. Não era Jeremias que encheu o seu próprio vaso de sabedoria, de inteligência, de capacidade, de perspicácia espiritual, de discernimento. Não era Jeremias que queria fazer isso. Deus ia encher Jeremias. Deus enche o seu vaso. A sua juventude, a sua inexperiência não seriam empecilhos no mover de Deus, porque quando Deus escolhe, Ele supre. Quando Deus escolhe, Ele vai suprir cada uma das necessidades da pessoa escolhida, e Ele vai conduzir ela de acordo com o seu mover, de acordo com o seu preenchimento, de acordo com a sua unção. Porque quando Ele escolhe, meus irmãos, Ele conduz. Quando Ele escolhe, Ele guia. Quando Ele escolhe, Ele fala através. Quando Ele escolhe, Ele usa. Quando Ele escolhe, Ele realiza a sua obra na vida daquele vaso. Jeremias é para nós um exemplo do que Deus faz com aqueles que Ele escolheu. Quantas vezes você se sentiu incapacitado? Quantas vezes você se sentiu tão pequeno diante de um chamado de Deus? Mas, meus irmãos, não somos nós que nos enchemos. Deus enche a todos nós como vasos em suas mãos, e quando Ele precisa, Ele quebra e refaz. Como o próprio Jeremias vai falar na sua profecia em alguns textos posteriores. Quando Deus chama, meus irmãos, Deus usa. Deus chama para usar. Deus escolhe para mover.
Deus não escolhe para ficar parado. Deus te escolheu para a alma. Deus te escolheu para você ser um baluarte no reino dele. Deus escolheu a sua igreja para ser o alicerce de uma sociedade pecaminosa, para ser um alicerce que ensina princípios de vida, princípios de moralidade, princípios de ética, princípios de boa governança. Princípios, meus irmãos, que são princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Então Deus nos chamou, Deus nos convidou de forma irresistível para que nós proclamássemos a verdade da sua Escritura. Esse é o chamado principal da sua igreja, esse é o chamado principal do seu povo, proclamar a sua verdade. Nós fomos levantados, escolhidos, chamados na nossa incapacidade, meus irmãos, nas nossas limitações. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo inexperientes, nós fomos chamados para sermos a voz de Deus, porque a voz é dele, não é nossa. É ele que fala, é ele que supre, não somos nós. É o Espírito que é enviado através da proclamação da palavra para tocar no coração do pecador e convencê-lo da justiça, da verdade, do juízo, convencê-lo de que ele é um pecador, convencê-lo de que ele precisa da graça de Deus. Não somos nós. Não era Jeremias, ele achava que era ele na sua inexperiência, mas não era ele. Era Deus, e Deus confirma isso para ele na sua palavra. Deus diz no versículo 7, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor é com a sua igreja. O Senhor livra a sua igreja, o Senhor supre a sua igreja. O Senhor guarda a sua igreja, e o Senhor, através da sua igreja, Ele proclama a sua palavra. Essa é a nossa missão. Em nossa limitação, em nossa inexperiência, lutando contra os pecados ferozes nos nossos corações, mas essa foi a missão que Deus nos incumbiu, proclamar a sua palavra. Somos missionários do seu reino. A nossa função como corpo é falar de Deus, é viver o falar de Deus diário. Esse é o nosso chamado, meus irmãos, como era o chamado de Jeremias. Quantos de nós, portanto, já sofremos com o chamado? Quantos de nós já sentimos essa incapacidade completa, um desejo de fugir e de não se expor na proclamação da palavra do Senhor? Quantos de nós? Mas Deus nos chamou, meus irmãos, Deus nos escolheu. Deus dá uma resposta a Jeremias, uma resposta aqui quádrupla, com um encorajamento. É um encorajamento que Deus traz para a sua igreja. Primeiro, a autoridade de Deus para agir. A autoridade é dele. A sua autoridade age através de nós. A autoridade é dele. É dele, não é nossa. Ele nos usa com poder e com autoridade vindas dele para proclamarmos as suas palavras. Segundo encorajamento que Deus vai nos dar, meus irmãos, Deus usaria as habilidades inerentes de Jeremias. Deus usa a sua habilidade. Deus usa quem você é. Deus usa o dom que Ele te deu. Deus vai usar você onde você trabalha, Deus vai usar você onde você estuda, Deus vai usar você na sua casa, Deus vai usar você numa fila de banco. Deus vai usar você de acordo com as suas habilidades, de acordo com o seu jeito de falar, de acordo com aquilo que está inserido na sua personalidade. Ele pode mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas no contexto geral, Deus vai te usar do jeito que você é. Terceiro encorajamento que ele traz para Jeremias. Jeremias contaria com a proteção divina. Nós contamos com a proteção divina, meus irmãos. Quando Deus mandar nós falarmos, nós devemos falar. Quando Deus mandar nós nos calarmos, devemos calar. Quando Deus mandar a gente ir a algum lugar, devemos ir. Porque nós contamos com a proteção de Deus.
A igreja conta com a proteção de Deus diante de toda essa pandemia, diante de todo esse problema com o vírus. Deus guarda a sua igreja, Deus protege a sua igreja. E Deus encoraja Jeremias a proclamar as suas verdades, porque Deus estaria com ele e o livraria das mãos de homens, assim como Deus livrou e livra a sua igreja através dos séculos das mãos de homens. Quarto e último encorajamento. A mensagem proclamada por Jeremias seria inspirada por Deus. Não vem de nós. É uma inspiração divina. No só ler as Escrituras para alguém, o Espírito já fala. Quando nós ensinamos as Escrituras, o Espírito fala através do ensino. É Deus, meus irmãos. É Deus que fala. É Deus que usa a nossa boca, é Deus que usa o nosso coração, é Deus que usa a nossa mente, é Deus que usa a nossa alma, é Deus que usa a sua igreja para falar em seu nome. Vimos o chamado de Jeremias, vimos o temor de Jeremias que se confunde com o nosso chamado, com o nosso temor. Nossa vida é a vida de Jeremias, nosso chamado é o chamado de Jeremias, os nossos temores são os temores de Jeremias, e o encorajamento de Deus, esse quádruplo encorajamento de Deus, esses 4 itens de encorajamento de Deus em relação a Jeremias, também é um encorajamento para a sua igreja. A autoridade é de Deus, Ele usa as nossas habilidades, nós contamos com a sua proteção divina, e a mensagem proclamada é inspirada por Deus. E por último, uma terceira característica desta palavra, deste chamado de Jeremias, está na sua missão. E qual era a sua missão? Versículos 9 e 10 diz assim: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou a minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Que tremendo, meus irmãos, o chamado de Jeremias era tremendo. Jeremias foi tocado em sua boca. O Espírito de Deus iria com Jeremias e o inspiraria. Deus se faria presente em tudo que ele dissesse. Por isso ele recebe, assim como Isaías vai receber uma brasa viva do altar na sua boca, purificando, santificando, Jeremias recebe aqui esse toque do Senhor na sua boca, não só como uma santificação, não só como um processo de purificação, mas também, meus irmãos, como um processo de mudança no seu falar, como um processo, meus irmãos, de certeza de que seria o Espírito a inspirar as palavras de Jeremias. Que tremendo! Que maravilhoso, meus irmãos, esta palavra do Senhor para Jeremias, dizendo a ele: profeta, abre a tua boca que eu vou falar. Abre a tua boca que eu vou usar a tua língua. Abre a tua boca porque eu estou na tua boca, eu estou nos teus lábios, eu sou a inspiração de cada palavra que você disser. Eu estarei presente em cada substantivo, em cada advérbio, em cada adjetivo, em cada pronome. Eu me farei presente, porque toda a gramática que sair da tua boca, toda palavra que sair dos teus lábios será da minha boca. Será do meu espírito. Deus, portanto, imbuiu Jeremias, meus irmãos, de proclamar a sua palavra e ser sua voz de autoridade sobre as nações. E esse ministério da palavra, o qual Jeremias havia sido vocacionado, é o mesmo ministério da palavra que nós, a Igreja do Senhor, fomos também vocacionados. Agora, ao invés de recebermos um toque do próprio Senhor nos nossos lábios, recebemos, meus irmãos, um toque de santidade na cruz do Calvário. Ali o chamado da igreja se confirmou na obra de Cristo naquela cruz. Ali a igreja, o povo de Deus, foi restaurado. Ali o povo de Deus foi perdoado. Ali o povo de Deus foi reconciliado. Ali o povo de Deus foi transformado de inimigos para filhos. E a partir daquele momento em que Jesus, através da cruz, toca no seu povo, para restituir a alegria do serviço a Deus, para nos restituir diante do perdão do Pai, ali recebemos o seu toque.
o seu toque milagroso para a proclamação da sua palavra, para a proclamação daquela sua obra de cruz, de morte, mas também de ressurreição 3 dias depois. A igreja do Senhor foi tocada em sua alma, foi tocada no seu íntimo, como Jeremias foi tocado na sua boca, para proclamar as verdades de Deus. Assim como Deus imbuiu Jeremias de uma missão de proclamar os seus oráculos, Deus também imbuiu a sua igreja, através da obra do seu Filho, de proclamar também as verdades da palavra, de proclamar, meus irmãos, de fazer vazar, de fazer ser proclamado em toda a terra esse bom perfume do Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados, meus irmãos, em Cristo, para proclamarmos também as verdades de Deus. Portanto, em Cristo e na sua palavra, nós temos autoridade sobre as nações. Nós arrancamos, nós derribamos, nós destruímos, nós arruinamos potências humanas. O poder que ele concedeu a Jeremias é o poder que ele concede à sua igreja em Jesus Cristo. Mas nós também, meus irmãos, construímos, nós também plantamos. Há no nosso ministério, há na nossa missão, tanto uma providência divina positiva, quanto uma providência divina negativa. Deus, através de nós, proclama, meus irmãos, tanto a vida, quanto também através de Jeremias, ele proclamou ali a morte, proclamou o exílio, proclamou o mal sobre aquele povo. Ele também usa a sua igreja para proclamar, por exemplo, agora, o seu juízo sobre toda a terra através de um vírus. Como foi em 1918 a gripe espanhola, como foi a peste bubônica, como foram tantas e tantas outras catástrofes da humanidade, Deus usou a sua igreja para proclamar também o seu juízo, uma providência divina negativa, que opera por intermédio da sua igreja. Assim, meus irmãos, o bom êxito da sua igreja em proclamar a sua palavra está garantido desde a eternidade. Deus nos escolheu desde antes do mundo ser fundado. Deus nos escolheu na sua eternidade e nos deu uma missão. E qual é, meus irmãos, a missão da sua igreja? Proclamar a sua verdade. O tempo não é agora. O tempo sempre existiu. De nós proclamarmos, meus irmãos, como missionários, como Jeremias, como Isaías, como profetas, como homens da palavra, como mulheres da palavra. Essa é a nossa missão. Proclamar. Proclamar o reino de Deus. Proclamar a sua justiça. Proclamar a sua glória, a sua santidade entre as nações. A igreja tem essa missão em suas mãos. E é uma missão irrecusável. É uma missão irresistível. É uma missão que nós não podemos fugir. Esta é a nossa missão. Que Deus nos ajude, e Ele prometeu a Jeremias, e através de Cristo promete também à sua igreja, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, de que Jeremias lá no passado, ele não cairia nas mãos de homens, porque Deus guardaria a vida dele, assim como Cristo prometeu que guardaria a sua igreja das portas do inferno. A sua igreja prevalecerá, mas nós precisamos, meus irmãos, precisamos proclamar a missão para a qual nós fomos escolhidos. Proclamar a palavra de Deus. Oremos. Senhor, graças te damos, louvamos o teu nome. Tu és bom e tu nos escolheste, meu Deus, desde antes da fundação do mundo, para servirmos da tua obra, para servirmos na tua casa, para sermos atalaias, atalaias da tua glória, atalaias da tua majestade, atalaias do teu reino. Senhor, usa-nos, usa a tua igreja, para proclamar a tua palavra com poder, com autoridade. Senhor, assim como fez Jeremias, tira do nosso coração o medo, o temor de homens, mas usa-nos segundo a tua vontade. Executa através de nós os teus planos para este
para este mundo, os teus planos para a eternidade. Abençoe a tua igreja, guie os nossos passos nesta semana e que nós sejamos de fato, meu Deus, sejamos profetas em teu nome. Que a tua palavra não saia da nossa boca. O que eu te peço é a oração que eu faço, abençoando os meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê uma semana cheia de paz, de graça, de misericórdia e debaixo dos cuidados da sua boa mão. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.